abençoados, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Quem está falando aqui é o André Pimentel. Nós somos aqui da Graça Pura. Eu estou aqui em mais um vídeo que nós estamos trazendo algumas dúvidas que os abençoados tenham em graça, porque a graça ela sempre vai nos trazer dúvidas, porque é um mundo novo, é um mundo que nós estamos conhecendo, afinal é o reino de Deus, e como viver nesse reino, e como se portar nesse reino. Então isso causa muita dúvida, e a dúvida é normal, por quê? Porque lá no sistema religioso, nós fomos ensinados, fomos doutrinados de uma maneira. E agora o Senhor nos coloca o quê? Em uma correção, em uma nova correção. Inclusive, pensando nisso, nós temos aí esse e-book que vocês estão vendo, que eu reuni as maiores dúvidas respondidas em graça. São 25 anos que eu tenho em graça, dentro do reino de Deus, em que foi maturando as dúvidas e o Senhor foi respondendo dentro de mim, e hoje eu posso oferecer para vocês esse e-book. Se você está gostando, se você está se interessando pelas nossas mensagens aqui nessa série de vídeos, me procure no WhatsApp para que você venha a usufruir também desse livro. Está aí o 21979874668. Também estará ajudando a nós aqui do canal da Graça Pura. Bom, abençoados, hoje a dúvida é bastante comum, uma dúvida que para todos nós que estamos em graça, que chegamos do sistema religioso, é uma pergunta simples. Olha, na vida eterna, nós iremos lembrar de nossos familiares? Bom, amados, segundo a Bíblia, sim. Aí você me faz uma pergunta, André, mas o Evangelho da Graça, ele fala alguma coisa sobre isso? Vamos ver em Colossenses capítulo 1, versículo 15, o perito arquiteto Paulo, nos indicando sobre esse novo corpo, essa nova vida que seria na eternidade, ou que vai se consumar na eternidade. Está aí, Colossenses capítulo 1, versículo 15, tratando de Cristo Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível, o primeiro de toda a criação. Isso denota o quê? Que Cristo Jesus foi o primeiro a receber esse corpo glorificado. Então, nós teremos sim um corpo glorificado. E lá mais precisamente em Filipenses capítulo 3, versículo 21, nos dá conta de como será esse corpo. Veja bem, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Teremos um corpo glorificado quando passarmos desta vida para outra? A Bíblia diz que sim. Agora a pergunta, será que na vida eterna nós vamos conhecer os nossos familiares? Abençoados, eu separei um texto, mais precisamente, em Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 43. Depois vocês leiam ele com mais tempo, aí que vocês terão para ler esse versículo e meditar nele. Vocês vão ver que aí mostra, quando Jesus ressuscitou, ele foi ter com os discípulos, e foi ali falar com eles, se apresentou para eles. Só que eles não acreditaram muito nisso, não acreditaram no que estavam vendo. Pareciam até que eles estavam vendo um fantasma. Tanto que Jesus falou, aqui no verso 39, veja bem o que Jesus falou. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha que tremenda revelação que Jesus, no caso Cristo Jesus ressuscitado, deixou para nós, que o corpo que ele recebeu é um corpo igualzinho ao corpo que ele tinha deixado quando morreu na cruz. Interessante isso, né? E isso mostra o quê? Que Jesus reconheceu a todos aqueles que estavam com ele. Então isso denota o quê? Que também nós, de certa forma, quando passarmos desta vida e recebermos um corpo glorificado, vamos de fato conhecer nossos familiares. Talvez não com essa ideia de que hoje temos de família fechada, pai, mãe, filhos, não assim dessa maneira, mas de uma forma ampla. É igual quando aqui nós na graça, nós sempre identificamos o quê? A nossa família espiritual. Então nós vamos nos reconhecer sim. E a grande diferença é que quando nós formos nos reconhecer, quando estivermos num corpo glorificado, é que não teremos esse corpo que não nos ajuda nem um pouco a reconhecer as coisas espirituais. Porém, a graça ela já é um ensinamento das coisas que são do futuro. Por exemplo, quando o Evangelho do Reino trata que a ninguém conhecemos segundo a carne, ela já está tratando de nos disciplinar quanto à vida futura.
Porque será assim, nós não vamos nos reconhecer segundo a carne. E não se reconhecer segundo a carne aqui é o ponto de partida para se entender o mundo espiritual. E você vê que Paulo fala que não devemos conhecer a nós mesmos, ao próximo e a Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré foi um véu que ficou pregado no judaísmo. Então nós temos que entender e separar muito bem estas duas coisas. Mas o fato é que a graça começa o quê? A nos preparar para essa vida futura. E hoje a consciência que nós temos é uma consciência sem pecado. Por isso que nós temos que sempre ouvir as palavras, as mensagens de graça, para que o nosso espírito se fortaleça mais e mais e passamos a viver essa imagem real das coisas. Porque eu, por exemplo, abençoado, eu tenho o seguinte hábito, eu sempre chego no meu espelho, né, e olho para mim no meu espelho e falo assim, poxa, que corpo glorificado lindo. Eu falo isso, abençoado. Por quê? Porque eu já estou criando em mim esse hábito. Eu não consigo mais me ver com um corpo normal. Então isso é muito comum em graça e a graça nos chama para isso. Nos chama para começar a viver aquilo que é eterno aqui nesse mundo. E isso é uma verdade. Por quê? Porque hoje vivemos no reino de Deus. E no reino de Deus não há pecado. No reino de Deus vivemos em uma limpa consciência. No reino de Deus somos perfeitos, estamos completos, estamos sem rugas e nem manchas. É isso que nós somos hoje, mesmo vivendo a vida aqui na carne. Então a resposta à pergunta dos abençoados, né? Se na vida eterna iremos lembrar de nossos familiares, sim, com o corpo glorificado. Somente não teremos essa ideia de família fechada, seremos uma família só. E sempre quando pensamos na vida do porvir, a Bíblia não deixa claro como será a vida no porvir. Porém, Paulo relembrou uma profecia, eu quero deixar para vocês aqui, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, abençoados, ainda que nós tentemos se esforçar para saber como será a vida no porvir, não teremos ainda essa percepção aqui nessa terra. Eu especulo como seja, mas aí é uma coisa íntima minha que não serve, talvez, para divulgação como base de doutrina de nada. Tá bom, abençoado? Você também é livre para especular como será a vida no porvir. Só acho que não será como o sistema diz, que ficaremos deitados em berços esplêndidos, andando com leões e girafa, montando em girafas. Eu não creio desta maneira. Bom, mas o fato é que nós nos reconheceremos sim quando passarmos desta vida para a eternidade. Mas a fé que Deus nos colocou é para que a partir de hoje vivamos já essa eternidade aqui neste plano. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar trazendo alguma questão. Se você tem aí alguma pergunta, deixe nas descrições deste vídeo. Quem sabe a sua pergunta será respondida aqui no próximo vídeo. Graça e paz aí, abençoado. Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe.